Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar a nossa primeira aula teórica da disciplina Análise de Projeto de Sistemas 2, cujo assunto vai ser Processo de Software. Bom, essa disciplina ela faz parte da área de Engenharia de Software, que é uma área de conhecimento da ciência da computação, cujo principal objeto de estudo é o processo. Então percebam a importância, né, desse conceito de processo para toda a área da engenharia de software e mais especificamente da disciplina que a gente está trabalhando nesse momento. Mas o que vem a ser esse processo? Qual a definição de processo? Bom, segundo Humphrey, né, que é um dos principais estudiosos dessa área de engenharia de software, ele define o processo como um conjunto de tarefas necessárias para transformar os requisitos no produto de software. Se a gente pegar desde requisitos até o produto final, a gente compreende todas essas etapas necessárias para poder fazer essas transformações. Já Paul et al., outros autores, ele fala que quando a gente trata de melhoria de processo, a gente pode definir esse processo como um conjunto de métodos, práticas e transformações que as pessoas vão utilizar para desenvolver e fazer a manutenção desse software e produtos correlatos. Bom, o que a gente pode pegar aqui em comum entre essas definições, né? Que quando a gente fala de processo, a gente está falando dessa descrição do conjunto de atividades que vão possibilitar a comunicação entre os agentes envolvidos ali, então desenvolvedores, gerentes, usuários. Ele vai trazer como benefício o facilitamento do gerenciamento do processo. Se eu tenho algo descritivo, algo visual, fica mais fácil fazer esse gerenciamento dessas etapas. Também o reuso, né? Definir uma vez o processo, quando eu for utilizar ele em outro projeto, eu já consigo fazer essa reutilização. E também o aperfeiçoamento, né? Se eu tenho algo que está escrito, está definido, eu consigo visualizar melhor quais são os pontos falhos, pontos de melhorias que eu posso estar sempre ali trabalhando a melhoria contínua desse processo a fim de melhorá-lo. Agora, nesse momento, a gente vai destrinchar cada elemento que compõe o processo. A gente tem as atividades que são executadas durante esse processo e que essa organização, a forma que elas estão dispostas, formam aquilo que a gente vai definir como ciclo de vida do processo. Os artefatos são aqueles produtos que são gerados durante a execução de cada atividade, e também a gente tem que entender que cada atividade pode consumir um artefato também, né? Além de gerar, ela consome, tem como elemento de entrada um produto também. E os procedimentos que compreendem métodos, técnicas, roteiros e padrões que podem ser adotados para essa atividade. Então, fazer análise de ponto de função. Qual seria um roteiro adequado, né, um procedimento adequado para eu poder realizar a aplicação desse método de análise de pontos de função. Também a gente tem que tratar dos recursos necessários, tanto recursos de hardware, de software e recursos humanos, que são necessários para que a gente possa executar essas atividades. E esse nível de detalhamento ele pode ir além. Aqui a gente tem uma representação de normas ISO. Então a gente tem aqui que o processo é composto por subprocessos. Exemplo, o processo de desenvolvimento, manutenção, que por sua vez é composto de atividades, que é formado por subatividades, pré-atividades, artefatos, por recursos humanos e software de hardware, e procedimentos que compreendem métodos, técnicas e roteiros. De maneira geral, a gente vai falar que um processo é formado por 5 elementos principais, que são os métodos, as ferramentas, os procedimentos, as pessoas responsáveis e os produtos de trabalho. Os métodos, eles proporcionam detalhes de como fazer construir o software. Então, vão tratar ali de planejamento e estimativa de projeto, análise de requisitos de software de sistema, projeto de estudo de dados, algoritmo de procedimentos, codificação, teste e manutenção. Para cada tarefa dessa, a gente tem métodos associados. Exemplo, teste unitário. É um método para poder se realizar teste. Estimativa de ponto de função é um método para a gente poder realizar estimativa de um projeto.
No caso é a estimativa de esforço, né? E também eu posso derivar também o custo do projeto a partir dessa estimativa. Já ferramentas vão dar suporte, geralmente automatizado, para que a gente possa executar uma atividade. Aqui a gente pode destacar as ferramentas case, né? Que são ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de outros softwares, né? São softwares criados com o propósito de auxiliar o processo de desenvolvimento de outros softwares. Os procedimentos, a gente pode dizer que eles fazem ligação entre os métodos e as ferramentas. Eles definem uma sequência de etapas que vão ser aplicadas na execução de uma atividade, a fim de garantir a qualidade e coordenar essas alterações. Por exemplo, eu posso ter um procedimento para realizar análise de ponto de função e eu posso utilizar alguma ferramenta nesse processo. Então, esse procedimento ele descreveu o conjunto de etapas necessárias, né, de passos necessários para que eu realize esse tipo de estimativa utilizando uma ferramenta. Já as pessoas, a gente costuma dizer que são os principais ativos aqui do processo, né? Porque sem elas nada acontece, né? Afinal de contas, são elas que executam essas atividades. Elas assumem diferentes papéis, diferentes cargos ali, analista de requisitos, analista de banco de dados, gerente de projetos, próprio cliente, stakeholders, né? Que são aqueles agentes que são direta ou indiretamente afetado pelo desenvolvimento do sistema. E essas pessoas vão se organizar de acordo com as suas habilidades para poder contribuir com esse esforço coletivo que é o desenvolvimento de software. Já o produto de trabalho, eles são resultado da execução de atividades. Nesse sentido, são determinados como artefatos de saída. E esses artefatos gerados podem ser utilizados como entrada em outras atividades, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho essa atividade, ele está requisitos, ela pode gerar um artefato chamado lista de requisitos. Nesse caso aqui, a lista de requisitos seria um artefato de saída, né? Foi gerado a partir da execução dessa atividade aqui, ele está requisitos. Já nesse outro exemplo aqui, a gente pode ter que esse mesmo artefato, a lista de requisitos, ela poderia funcionar como um artefato de entrada da atividade de definir a arquitetura, que por sua vez pode gerar como artefato de saída a própria arquitetura do sistema. Outro conceito importante aqui que envolve o processo é justamente o modelo do processo, que vai ser uma descrição simplificada que vai representar esse processo, seja de forma textual, seja de forma visual, né, a fim de caracterizar uma abstração do processo real, que é o processo que de fato acontece. Como eu já falei para vocês, para desenvolver um software, você vai seguir um processo. Por mais que esse processo seja informal, não esteja documentado, existe o processo real, que é o conjunto de atividades que você vai seguir para poder pegar aquele requisito, levantar uma necessidade e depois chegar no produto final. Quando a gente fala de modelo de processo, a gente fala de representar essas atividades que acontecem no mundo real, no contexto de desenvolvimento de software. Então, eu vou representar essas atividades, as pessoas que estão executando aquelas atividades, as ferramentas que estão sendo utilizadas, os documentos que estão sendo gerados. E cada atividade dessa que compõe o modelo de processo faz transformações que fazem com que a gente vá refinando esses artefatos até chegar no produto em si, né? Se você for parar para ver, a arquitetura por si só, ele é um refinamento desse requisito, como mostrei agora há pouco no exemplo. E o código, ele é um refinamento da arquitetura, até que eu chegue no produto final, que vai ser o refinamento de toda a solução que eu estou buscando para poder atender os requisitos do meu cliente. Então, para cada atividade dessa, eu posso fazer uma descrição textual ou visual, representar também as dependências entre uma atividade e outra. No exemplo que eu apresentei anteriormente, a atividade de definir arquitetura, ela tem uma dependência da atividade de listar requisitos. Também é importante que eu especifique qual é a data de início e de fim dessas atividades, para mim poder gerar o cronograma do projeto, qual vai ser o recurso alocado, preciso de um analista de requisito. Além do papel, preciso especificar no mundo real quem é a pessoa que vai assumir aquele papel. O prazo, né, com base na data de início e de fim, né, quantos dias eu vou ter para poder executar aquela atividade. E claro que eu tenho que basear isso em estimativas, né, de acordo com a complexidade da tarefa. Nessa figura que está aparecendo, eu tenho uma representação genérica de uma atividade.
Então, quais são os elementos que eu posso associar com essa atividade? Os prazos, produtos de entrada, produtos de saída, quais são os recursos necessários, as ferramentas, os agentes responsáveis por executar aquela atividade e quais são as restrições. Eu tenho restrição de prazo, de tecnologia associado àquela atividade. Exemplo, eu vou fazer uma modelagem de caso de uso e eu quero que seja feito na ferramenta Asta. Então, estou restringindo qual vai ser o recurso ali utilizado. Conceitualmente, o processo de software pode ser definido como uma transformação de um conjunto de requisitos de software. E aí, quando eu falo de requisito nesse sentido, pessoal, a gente está falando de necessidades do cliente que vão ter que ser atendidas. Onde cada etapa dessa transformação vai ser o refinamento, né? Onde eu vou chegando no nível de abstração até chegar na solução final do meu problema, que é o software em si. E esse conceito que eu acabei de dar aqui para vocês, ele pode ser representado graficamente através dessa imagem, onde eu tenho aqui no topo os requisitos. Eu vou compreendendo esses requisitos e vou realizando comunicação entre as partes envolvidas. Exemplo, o cliente se comunica com o analista de requisito, que por sua vez se comunica com o arquiteto do sistema, que por sua vez se comunica com o programador, que por sua vez se comunica com o testador, e aí a gente chega novamente no cliente para poder apresentar a solução final, né, após a implementação do sistema, e aí ele vai comunicar se aquilo atende ou não a sua necessidade. Então nada mais são do que várias etapas de transformação para que se chegue na solução ideal. Aqui eu tenho um exemplo de processo, né, o processo de desenvolvimento. Aqui eu tenho a fase de análise e especificação de requisitos e a fase de projeto que é detalhada aqui. Uma das atividades é o projeto arquitetural, que tem como pré-atividade análise e especificação de requisitos, que casa com o exemplo que eu mostrei para vocês, onde eu tenho como insumo, como entrada, né, o documento de especificação de requisitos, e o produto gerado é o próprio documento da arquitetura do sistema. O recurso humano envolvido é o projetista de software, a ferramenta utilizada é a ferramenta de modelagem UML para apresentar essa arquitetura, e a técnica utilizada é a de modelagem de objetos. E nesse mesmo nível do projeto arquitetural, eu tenho um projeto detalhado, que é outra atividade. Tenho também outras fases ali, que estão no mesmo nível do projeto, que é a fase de implementação, de teste e de implantação. Bom, qual a importância da gente tratar tão detalhadamente sobre o processo de software? Porque a gente se preocupa, em primeiro momento, com a qualidade do produto. Só que essa qualidade do produto, ela não se atinge de maneira espontânea, né? A gente precisa ter um processo de qualidade para que eu atinja produtos de qualidade. Se eu sigo boas práticas de engenharia de software, a possibilidade de eu ter um produto com qualidade, ela é maior. Só que isso não é uma regra, tá, pessoal? Um processo de qualidade, ele não é garantia, não é 100% de garantia que eu vá ter um produto de qualidade, mas é um forte indicativo. Tanto que quando a gente for tratar sobre modelos de qualidade, como o MPSBR e CMMI, a gente vai ver que um dos primeiros esforços que a gente faz nessas iniciativas de melhoria de processo é justamente a definição desse processo de desenvolvimento. A gente primeiro busca entender como a empresa desenvolve o sistema, né? Então a gente vai fazer a modelagem desse processo. Então esse processo tem que estar documentado para que ele seja compreendido e seguido, né? O próprio ato de documentar um processo já faz com que ali os agentes envolvidos tenham que parar para poder entender ele. Posteriormente tem que ser difundido e também seguido. Não adianta nada eu ter um processo definido, bonitinho ali na parede, impresso, mas ninguém está seguindo aquelas etapas, né? Algumas empresas que investem mais em qualidade, elas têm o próprio papel do gerente de processo, que vai fazer com que as pessoas entendam esse processo e vai estar preocupado se as pessoas estão de fato seguindo esse processo. Eu falei para vocês que a gente pode representar o processo tanto de maneira textual quanto de maneira visual. Só que, claro, quando a gente representa de maneira textual, a gente tem alguns limitadores, né? A própria dificuldade de pôr em palavras, né, em letras, a complexidade de um processo. Então, vale aquele ditado, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a gente sempre vai pelo caminho da representação visual, né? Só que para fazer essa representação, eu preciso seguir um formalismo, né? E quando eu falo de formalismo, eu falo de uma linguagem de modelagem de processo.
E essa linguagem vai ser justamente esse mecanismo para poder representar esse conjunto de atividades, né, os recursos associados a ela, como é responsável, as ferramentas, os artefatos gerados, né? Então, essa linguagem vai permitir um entendimento maior do processo e essa representação, né, visual desses elementos que compõem o processo. Quando a gente fala desse formalismo, dessas linguagens, a gente geralmente utiliza os padrões definidos pela OMG, né, que é justamente uma organização preocupada ali com a definição de tecnologias para o paradigma orientado ao objeto. Então, a própria UML, que a gente conhece bastante, é mantida pela OMG. A gente tem a UML para poder fazer a modelagem de sistemas, né? Mas quando a gente está falando aqui do nível de processo, a gente trabalha com o SPAN, que é justamente o padrão que a OMG mantém para poder fazer a modelagem de processo. Quais são as vantagens de utilizar o SPAN para poder modelar processo? É um padrão aberto e já é um padrão bastante difundido e conhecido no mercado. E por que o mercado abraçou esse padrão SPAN? Justamente porque ele é mantido pela OMG, então ele reutiliza muitos dos elementos que a própria OML já difundiu. Como a OML já é bem familiar de acadêmicos e profissionais da área, é mais fácil a gente entender e distanciar esses elementos quando a gente for utilizar o SPAN. E aí a gente tem aqui alguns conceitos interessantes como processo padrão. O que é um processo padrão? Imagine que eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software mobile e eu defini o meu processo, eu tenho a minha forma, a forma que a minha equipe desenvolve esse sistema mobile. Então eu vou ter uma série de atividades que são comuns, independente do software que eu for desenvolver, né? Então, vou ter ali levantamento de requisitos, vou ter prototipagem do meu aplicativo, vou ter teste, vou ter a validação com o cliente. Então, eu pego esse conjunto de disciplinas, de atividades em comum, vou falar ali, olha, qualquer projeto que for iniciar aqui na minha empresa, vocês vão ter que seguir alguma dessas atividades que são incomuns, né? Então, esse conjunto de atividades em comum para cada projeto, para todo projeto, eu defino como meu processo padrão. Esse processo padrão ele é formado por vários componentes, né? A representação, né, a gráfica aqui do SPAN para processo padrão, que parece essa pasta. Então, o processo padrão ele é definido como conjunto de todos os ativos do processo de software que são reutilizáveis, né? Ele tem essa característica, eu posso reutilizar essas atividades que compõem o processo padrão em vários projetos. E aí eu tenho o conceito de disciplina, que faz o agrupamento de várias tarefas, né, que vão atender o mesmo objetivo. Exemplo, disciplina de requisitos. Eu vou ter ali várias tarefas que vão estar relacionadas com esse objetivo de elicitar requisitos. Eu tenho a definição de tarefa, que vai ter um trabalho que vai ser reutilizável também, que não pode ser decomposto, né? Eu não posso mais dividir ali aquele elemento. O papel que vai vai executar aquela atividade. Aqui no processo padrão, quando eu falo de papel, eu falo somente dessa capacidade necessária para que seja reutilizado em outras atividades. Exemplo, analista de requisito é um papel, ok? Eu não estou falando ainda quem é a pessoa que vai executar. Estou falando que eu preciso de uma pessoa com esse perfil, com essas habilidades de fazer análise de requisitos. Também eu tenho a definição de produtos de trabalho. Exemplo, template de lista de requisito. Eu tenho aqui um conjunto de características que eu desejo para um documento para poder representar uma lista de requisitos. Definição de ferramenta. Nesse exemplo que eu estou dando de requisito, a definição de ferramenta seria um editor de texto. Eu não estou falando aqui ainda no processo padrão qual é essa ferramenta. E isso eu vou falar no processo instanciado. E o procedimento a ser seguido. Qual o conjunto de etapas, né? Qual é a conduta que eu devo adotar para poder realizar, por exemplo, uma entrevista com o cliente. Aí eu poderia ter um procedimento de realização de entrevistas com o cliente aqui da minha empresa Portela S.A. E aí eu chego nesse conceito de processo instanciado, onde eu vou pegar o processo padrão e vou instanciar, como o nome sugere, vou utilizar ele num projeto específico. Então aqui, eu pego o meu processo padrão, vou aplicar ele num projeto específico. Exemplo, vou desenvolver o aplicativo do Uber, vou desenvolver o aplicativo do iFood.
E aí, pessoal, o que vocês têm que ter em mente que esse processo instanciado, ele não obrigatoriamente tem que usar todas as tarefas, né, que foram especificadas ali no processo padrão, né? Eu vou só instanciar aquilo que for necessário. A ideia aqui é que eu tenho um conjunto de ativos reutilizáveis. A vantagem é essa, eu posso reutilizar o que eu precisar. Eu preciso reutilizar tudo? Não, somente o que é necessário. Um projeto pode ser menos complexo que o outro, e aí eu posso utilizar menos atividades, ou o projeto pode exigir mais tecnicamente, e aí eu preciso instanciar mais tarefas ali daquele processo padrão, né? Então vai depender muito da característica do meu projeto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar quais são os requisitos, qual é a demanda daquele projeto específico, para verificar quais tarefas do processo padrão vão ser instanciadas naquele projeto específico. Talvez por isso tenham colocado essa representação de uma pasta. Eu tenho uma pasta que ela está cheia de tarefas que podem ser reutilizadas, e aí quando eu for realizar um projeto, eu abro aquela pasta e pego somente aquilo que eu vou precisar para aquela demanda específica. E o processo instanciado, por sua vez, tem seus componentes, né, que é essa primeira pasta com esse símbolo aqui de interação, que basicamente faz o agrupamento de processos instanciados, né? O processo instanciado que vai ser aplicado em um projeto específico, como eu mostrei aqui no exemplo do Uber do iFood, né? Exemplo genérico. A representação de fase, que é um período significativo instanciado. Então, eu posso ter a fase de implementação, por exemplo, a fase de teste. Eu tenho interação, que é justamente um ciclo ali, né? Primeira interação, segunda interação. No Scrum, a gente utiliza o conceito de sprint para nomear essas interações. Um marco, que é um período significativo, um evento significativo no processo instanciado. Então, geralmente, esse marco a gente utiliza para poder parar ali o desenvolvimento e analisar tudo que foi produzido até o momento, analisar a documentação, analisar o código-fonte, visando a qualidade do produto. E a atividade, que é um agrupamento de tarefas, né? Quando a gente tem uma atividade, a gente pode ter várias tarefas ali que são executadas em conjuntos, né? A tarefa que não pode ser decomposta, né? Que pode estar ali dentro de um conjunto de atividades e representa o trabalho a ser realizado. O papel instanciado, que vai estar associado a essa tarefa, né? Quem vai executar a tarefa. O produto a ser gerado, né? O produto de trabalho instanciado. Aqui, pessoal, ao invés do template ali que a gente tem no projeto padrão, já é o próprio documento em si, a lista de requisitos no exemplo que eu estou utilizando. E a ferramenta instanciada, ao invés de editor de texto que eu utilizei ali no processo padrão, aqui já tem que falar qual é essa ferramenta. Exemplo, Microsoft Word. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o processo de software. E eu queria que vocês deixassem nos comentários ou me respondessem no grupo da disciplina o que é um processo de software. Percebam que não há uma única definição. O que eu quero que vocês internalizem, que vocês absorvam, é justamente quais são aquelas características principais que a gente definiu, né? Então, um conjunto de atividades necessárias para que eu possa transformar requisitos do meu cliente no produto final, produto de software. E a gente tem que esse conjunto de atividades, né, podem ser quebradas em tarefas, que por sua vez tem um agente responsável pela execução dela, que pode gerar um produto de trabalho, que pode ter uma ferramenta associada, né? E essas atividades podem estar organizadas em fases. Então, essa é a relação que eu quero que vocês construam na cabeça de vocês, né? Então, não precisa decorar um conceito formal do que é um processo, né? Eu tenho que ter em mente como esses elementos que compõem o processo, eles se relacionam entre si, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários ou perguntar no grupo que a gente tem da disciplina, ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre ciclo de vida do processo. Então, como a gente organiza essas fases de acordo com a nossa demanda do projeto? Eu tenho um projeto que é mais complexo, eu tenho um projeto que exige mais documentação, eu tenho um processo que tem requisitos mais mutáveis, onde o cliente pede mudanças a todo tempo. E aí, pessoal, de acordo com essa característica, qual seria o melhor ciclo de vida que eu possa instanciar no meu projeto? É sobre isso que a gente vai começar na próxima aula.